Então, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Fraternidade Espírita Chico Xavier, em mais uma noite de quinta-feira, onde aqui nós estamos unidos e reunidos em mais um Evangelho. Esse momento tão fortalecedor, esse momento que tanto nos enche da mensagem de Jesus, que tanto nos permite ampliar as nossas reflexões em torno do Evangelho. E sem muitas delongas, né? Porque a prioridade é o reflexo do Evangelho em nós iremos pedir aqui que a Di ela possa fazer a nossa leitura de preparação inicial, que é do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e é essa mensagem que está aqui para a gente, é a 101. Pode fazer, Di? Posso. Então, a cortina do eu, porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Paulo, Filipenses 2:21. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares dos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Os seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos. Por quê? Se demonstra um ponto de vista diferente dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam no nosso modo de ser e de entender, porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldades para oferecer um concurso que nos compete. Se nós achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade a um companheiro mais abastado ou mais forte, puxo pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante, quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus,
O sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de Deus. Obrigada, Essa Di. mensagem está muito pontifica. Que assim seja, né? Então, o Fernando vai fazer nesse momento a nossa oração inicial. Querido Jesus, antecipadamente nós estamos gratos por esse amor com que nos volta em nosso favor, Senhor. Abençoa-nos e ilumina-nos nesse instante, abençoando todos os nossos lares, e não somente os nossos, mas igualmente dos nossos familiares, dos nossos seres amados, para que também eles possam se sentir agraciados pelo teu amor. Que a luz do teu evangelho, tão importante para que nós prossigamos fortes no caminho, possa continuar iluminando os nossos passos. E que o nosso querido irmão Ademir, ele possa trazer a mensagem do teu evangelho, tornar compreensível essas lições maravilhosas que deixastes para nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo, e que a tua paz continue a se fazer presente sobre todos nós. Que assim seja. Assim seja, nós agradecemos ao Fernando e passamos a palavra para o Ademir, que nessa noite irá refletir conosco sobre o capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito, nos itens 11 e 12, que estão compreendidos a mensagem das instruções dos espíritos, falando do orgulho e da humildade. Então, Ademir, é com você. Boa noite. Conseguem me ver e me ouvir direitinho? Graças a Deus. Então, gente, por que não começar agradecendo, não é verdade? E como de costume, e como um dever, agradecer ao Pai. Agradecer a Deus mesmo, pelo dom da vida, por estarmos aqui. Agradecer a Jesus pelo seu legado tão verdadeiro, tão acessível. Agradecer essa espiritualidade amiga, amorosa que nos conduz, nos permite nesse jardim da vida nos reencontrarmos e não largarmos as mãos uns dos outros. Então é com essa gratidão que eu peço a Deus, né, a toda a equipe espiritual e a vocês. E eu já estava refletindo, viu? Quando eu recebo o convite, eu fico refletindo, meu Deus, mas refletindo sobre minha própria pessoa, o quanto eu sou grato de ter me permitido mesmo conhecê-los. E eu gostaria de. Isso já está no script, viu? E como sempre, eu sempre começo. Parece até que eu não vou fugir, mas faz parte do contexto, porque eu tenho vocês como exemplo do título de hoje. Vocês, profetas da atualidade, né? Vocês, cristãos da atualidade. Eu tenho vocês como referência mesmo. Eu tenho vocês como exemplo de todo o evangelho que a gente estuda, de todas as reuniões, de todos os encontros. Eu vou ousar e dizer que ainda me sinto, sim, um espírita de fraldas, recém-chegado. Quando a gente vai dar uma data para o tempo que eu estou no espiritismo, eu estou ali ainda adolescente, né? Um adolescente na vivência espírita, a conviver com pessoas, eu estou falando do tempo, viu, gente? E bom que não vou falar da idade de ninguém, não é bom isso. Mas eu me pego assim, refletindo, quando eu recebo um convite desse, e percebo o quanto existe humildade na nossa doutrina. O quanto existe
oportunidade, abertura mesmo para aqueles que querem alcançar uma melhoria, aqueles que querem alcançar uma cura, né? Aqueles que querem esclarecimento, porque sabemos que aqueles que querem ouvir, saber da verdade, sem filtro, sem fake, é através da explicação dos espíritos superiores. Já começamos há muito tempo a compreender isso. E por isso essa minha gratidão é iniciar já falando, sabe? Agradecendo a vocês. Eu tive essa iniciativa por conta de uma comunicação que teve recentemente lá no Fernando Malta, e ela trazia exatamente isso, né? Exatamente o tema de hoje. Ela vinha nos alertar para o grande perigo dos olhos, o grande perigo que ainda habita em todos nós, que é o materialismo. E que não é pecado, né? Não tratem isso, não tratem o materialismo como pecado. Sabemos que a matéria, ela se adapta a depender do plano espiritual, já temos sim esse conhecimento, então não temos que extinguir a matéria, né? Ela ficando menos densa. Temos que dar o valor que lhe é devido, e só. Temos que observar a matéria e vê-la como um recurso da vida, assim como o recurso que estamos utilizando agora, não é? Que é a internet, através dos eletrônicos, celular, computador, enfim. Então, essa entidade, esse irmão, ele vinha nos alertar para que ficássemos atentos para o nosso próprio coração. Olha que interessante. Para o nosso coração. Pois ele percebia que muitos dos trabalhadores estavam se subjugando, se desmerecendo. Estavam, assim, com os olhos brilhando para algumas instituições religiosas, claro que também espírita. Ele foi bem direto, tá, gente? Ele falou, não teve arrudeio. O recado foi para a gente. E ele fez a seguinte pergunta, fez várias, mas as que estão na minha mente. Daí ele perguntou assim: quantas almas, meus irmãos, vocês acham que têm a capacidade de reerguer nessa vida? E continuou perguntando: e de onde devem vir essas almas? Qual o plano espiritual dos trabalhadores dessa casa espírita está, olha só, está preparado para reerguer? Ele não falou para escrever uma psicografia, ele não falou para dar comunicação direta, fazer efeito físico. Ele foi direto para reerguer a alma. De onde deve vir essa alma? Qual a classificação dela? Qual a angústia? Qual o sofrimento? Não é? Olha só, estou me arrepiando, não sei vocês. E aí ele nos fez assim entender o quanto devemos olhar para dentro da gente e reerguer esse castelo, né? Uma rocha firme e segura, onde o seu maior tesouro é o Evangelho. E por isso que eu tive essa assim, iniciativa de trazer para vocês essa gratidão. Porque lembra até hoje, Berninha não está aí, vou falar, eu sei que ela tem muito bônus horas, esse que ela vai perder, nem vai contar, que ela tem de sobra já, Berninha. Lembro como se fosse um dia de hoje, o meu primeiro seminário espírita. Chego lá, estava lotado. Eu não sabia como era o movimento espírita. Cheguei no Malta, recém-chegado, aquela vontade de aprender, aquela vontade, aquela necessidade ao mesmo tempo. E chegando lá, ela deu uma carteirada em mim. Ops, acabou seus ingressos. E eu fiquei ali, eu acho que passando vergonha. Hoje eu sinto vergonha. Fiquei burlando as regras, tentando burlar. Porque eu estava acostumado com o mecanismo da gente aqui fora. Eu digo, não, vai ter um jeito.
ela vai pedir um dinheiro, ela vai me vender o ingresso, ela vai, enfim. Mas não, ela disse, olha, infelizmente tem uma fila assim, assim, assado. Eis que uma mãe chegou e não tem mais ingresso para sua filha e sobrou o ingresso. Aí ela foi e me vendeu, ela disse, olha, você teve sorte. Bom, e aí nasceu a minha paixão pela Berninha, acredito que a paixão dela por mim, e até hoje, aí foi através dela que eu conheci vocês, foi a partir daí que Berninha me convidava para trabalhar com vocês nos congressos, na federação, nunca tive título nem cadeira, né, cativa, porque nenhum de vocês tem, foi isso que vocês fizeram na federação e com a vida de vocês. A cadeira ela não era cativa de ninguém, era de todos aqueles que queriam trabalhar. Olhe se isso não é humildade. Você olha um irmão sedento de conhecimento, sabe nem de onde vem, talvez sinta as intenções, e aí abre as portas. E aí está a gratidão para que a gente, parece até a conclusão já da nossa fala. É a gratidão porque como bem fala esses dois itens, né? O 11 e o 12, ele traz para a gente que não deve andar junto, o orgulho e a humildade. Por mais que eles colocaram o orgulho e a humildade, mas foi para nos esclarecer, não é? Para que nós estejamos esclarecidos. E quanto é dito sobre o orgulho no Evangelho? E o quanto mais ainda somos alertados acerca da importância da humildade. Pois bem, vem em minha mente o bom samaritano. Não tem como não vir a parábola do bom samaritano. E eu trago vocês como os bons samaritanos da vida. Os bons samaritanos que não tinha nível de título religioso, não lutava, não disputava por isso, mas prega e leva o evangelho aos corações necessitados. Pois a gente tem que começar a compreender o evangelho com a sua essência, sim. Marcamos essas reuniões que são valiosíssimas, riquíssimas de reflexões, cada um coloca o seu cadinho de sentimento, cada um coloca a sua percepção, a sua roupagem, mas jamais devemos se contentar com nossas falas, com nossas percepções. Devemos diariamente buscar essa passagem, o orgulho e a humildade, devemos ler e reler. Eu não consigo trazer a essência, tudo de forma apropriada como está lá, mas eu consegui compreendê-la e trazê-la para vocês, como eu já dei no início, já trazendo, já como exemplo. E como vocês são exemplo. Então eu me vi como o bom samaritano. Pois é. Aquela pessoa, o pedinte, que busca templos a, atrás da salvação. Seja ela comprada, seja ela negociada, mas que necessita da salvação. Pois na sociedade é o que mais nos pregam, a tal salvação. Falam sim que existe vários céus, várias moradas, mas várias moradas em um único céu, em um único local. Pois quando vão dividir é só céu e inferno. E aí entra o desespero de qualquer pessoa que foge do padrão, o padrão construído pela sociedade, que abraçou o que é lealdade, que abraçou o que é verdade, que abraçou o que é negociável para chegar aos céus. Os céus tão prometidos por Jesus. Aliás, desculpa que eu não consigo corrigir, é o céu. Os céus é o nosso evangelho que aborda. Porque não é nada mais, nada menos que são vários planos espirituais. As casas não é um simples condomínio, é um universo aguardando todo aquele que necessita de morada.
E não tem título não, viu? Essas casas não é só para quem conseguiu aqui ainda, infelizmente, pregar o amor, pregar a bondade. Vai sim existir uma morada para todos nós, ninguém fica desamparado. E ao se sentir o bom samaritano, eu fiz essa retrospectiva de quem foi o Ademir, religiosamente falando, em busca de uma salvação, em busca da morada, e foi muito emocionante. Vai estar no YouTube essa vai, Estão sendo gravadas. é, porque assim, eu não consigo botar filtro, sabe? Mas eu enxerguei um Ademir adolescente que ajoelhava à noite em uma prece, entregando a sua vida a Deus, após um culto religioso. Então, um amigo me convida a ir a um culto, né? Ele sempre, você precisa se salvar, você precisa encontrar Deus, o reino do céu, que é o que essa passagem vem nos alertar, né? Acerca desse danadinho do orgulho, quanto ele nos freia. Daí vamos experimentar. Eu quero. Sou filho de Deus, eu me sinto assim. E o que acontece? Efeito reverso, contrário. Sair desse momento que era para ser religioso, que era para ser um alívio, me sentindo, desculpa a palavra, o filho do tal capeta, como o líder religioso falou lá. E aquilo, assim, me arrasava por dentro. O que era meia hora de translado até em casa, eu acho que virou, para mim, ali era como se fosse dias. Eu já não. O sofrimento foi assim, foi horrível, foi lamentável. E eu não esqueço, eu fiz essa oração, fiz Deus, qual o sentido de eu estar aqui? Me explique, qual o sentido? Se eu não sou teu filho. O bairro que eu moro, a cultura que eu moro, o pouco que eu aprendi com meus pais, minha família, minha mãe dizia, seja um homem de bem, meu filho. E por trás do homem de bem estava, estude, tenha um dinheiro digno, não pega a lapiseira do coleguinha, não pega o lápis, devolva. Pegou, era lapada, viu? Era assim, era a minha terapia. Conheci várias psicólogas de formatos diferentes, que em outro momento eu vou trazê-las para que vocês conheçam também. Vai ter algumas que vocês nunca nem ouviram falar. Então ela chamava para a psicóloga Tabica, quando eu não compreendia a verbalização dela, porque ela tentava me educar, e eu tinha que ir pela ali, ó, pela linha reta da Dona Cícera, que Deus a tenha, né, desencarnou. E, sendo assim, me passou essa reflexão nesse dia. Porque eu já me empolgava, antes mesmo de dizer assim, eu tenho uma religião. Eu não tinha coragem de falar porque eu sabia dos meus anseios e dos meus pecados, já titulados, e já sabia desde criança que eu estava direcionado para um caminho contrário. Então, eu já carregava comigo um propósito muito grande de não querer chegar no tal inferno. Porque dentro de mim habitava sentimentos que eram pertinentes àquele contexto e não ao contexto sagrado. Para que eu alcançasse aquele contexto sagrado, aqueles níveis, era preciso que eu passasse um tempo, era preciso que eu fosse batizado, era preciso que eu verdadeiramente confessasse todos os meus pecados. E tinham pecados que eu não conseguia falar nem para mim mesmo, que estava entranhado na minha própria genética. Não tinha como tirar, não tinha como passar uma peneira. E na minha particularidade quanto ser, eu já enxergava o que dentro de mim era a polícia, o que dentro de mim era o ladrão.
O que dentro de mim era o bem, o que dentro de mim era o demônio. Mas quando eu buscava bater uma porta, pedia um auxílio religioso, pedia uma explicação, um pão espiritual, eu não recebia. Eu compreendia todas as vezes que o que habitava em mim ainda era puramente demônio, era o mal. E eu continuaria mais uma vez migrando no meu esforço, tentando seguir a fala que até hoje tem em minha mente. Seja um homem de bem. Seja um homem de bem. E não tem como ressaltar essa, esses bons samaritanos do cristianismo, que ao olhar uma pessoa sedenta, de um ouvir pacífico, de um olhar caridoso, de um abraço acolhedor, de uma água que cura, de um passe que limpa, de uma psicografia que salva. Aí você dá um reset, onde você encontra esses bons samaritanos do cristianismo. Porque esses bons samaritanos te conduzem ao esclarecimento, não te colocam na cruz, não te coloca no caminho inverso do que a parábola vem nos esclarecer. Porque através do nosso querido, chega aqui, Lacordaire, né? Em Constantino, em 1863, ele já começa nos falando assim. Ele já diz: venham até vós, para vos encorajar a seguir o bom caminho. Ele veio até nós. Nós, por assim dizer, ainda com suas mazelas, nós ainda, por assim dizer, jaulando as nossas más tendências, porque já compreendemos a teoria, né? Mas ainda tem, vez ou outra, um formigamento, uma vibração ousada, um saculejo na jaula, e talvez até um forçado e cadeado por fora, assim, sabe? Para tentar abrir o cadeado e deixar fugir o nosso ego, a nossa verdadeira essência, a nossa verdade. E ele continua dizendo que ao nos esclarecer, ele vai classificar. E nessa classificação, aquele que tem olhos de ver e coração para sentir, já começa a compreender que não tem como separar a humildade da caridade, não é? E já dando um saltinho lá pro item 12, né? Cadê aqui? Onde o nosso querido Adolfo, né, o bispo de Angel, ele vem a somar, né? A gente já começa assim a descobrir que a caridade ela não vai ser um dos caminhos, ela vai ser o único, o único. Então essas duas figuras que estão aqui nos instruindo, elas não tinham a obrigação de fazer. Elas poderiam estar continuando a sua jornada evolutiva no universo, desbravando aí novos horizontes, novas estrelas, novas constelações, novos, sabe? Enfim, mas elas retornam e através dos bons samaritanos encarnados, elas nos falam
nos falam. Nos falam sem arrodeio, sem negociar, sem pedir nada em troca. Mas a fala, ela já não é novidade, porque ele nos faz viajar lá para a época em que o Cristo estava aqui nesse esforço, tentando reforçar o que Moisés tentou fazer. Ah, beleza, olho por olho, dente por dente, Moisés envolvido aquilo, mas Moisés trouxe mandamentos, Moisés já trazia, já demonstrava fenômenos, falas que alertava que existia um Deus. Nós continuamos teimando, 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 teimando e buscando caminhos não tão bons, não bons para alcançar o verdadeiro reino, né? Mas bons para as nossas próprias paixões. Caminho esses que vêm alimentar apenas os nossos prazeres carnais. E eu ainda vou mais. O termo prazer carnal é ainda uma forma de externar o compromisso. Que a carne, como Emmanuel, Joana nos alerta, ela expressa, meu querido, que o bichinho lá da jaula está sacolejando. É a nossa verdade, é a nossa essência. Então, não queremos enxergar isso. Então, por que não barganhar? Por que não comprar? Por que não fazer de conta que estou acreditando que se não pagar, se não me confessar, se não negociar a jornada aqui, né? Por que não fazer de conta? É melhor, porque se eu deixo de fazer de conta, eu vou deixar de alimentar o que para mim ainda é verdade, não a verdade do Evangelho, que é o meu orgulho, minha vaidade, minha rigidez para com o outro. Mesmo que o Evangelho nos ensine que aquele que está caído, pedindo socorro, todo estrupiado, malfazejo, fedorento, dente podre, talvez nem enxergue, não dá nem para ver a beleza dos olhos, a cor dos olhos. Cito os olhos porque é uma das preciosidades que muito ressaltam em mim. Que teve um tempo na adolescência também que eu pedia para não ter os olhos claros. Que eu não gostava, porque era a única coisa que via. Não sei por que teve uma hora que eu olhava, não queria nem olhar para os meus olhos, acreditem, paz, né? Pois bem, então é o que acontece. A gente prefere estar lendo o Evangelho, buscando as mensagens dos irmãos superiores que vêm aos recaídos, mas insistimos em teimar com a nossa prepotência, que somos nós que mandamos e desmandamos no que o Cristo pregou, que é a lei de Deus. Não existe outro caminho, não adianta negociar, não vai adiantar. Tem que encarar, sim, que ainda somos orgulhosos e vaidosos, que temos ansiedade, que pensamos em desistir, somos medrosos, tristonhos. Ah, porque eu decidi ser espírita. Por que, meu Deus? Aí a gente descobre que tem que perguntar, para quê, meu Deus? Esses bons samaritanos abriram a- as portas e me apresentaram o Evangelho. Aí fui descobrindo. E a passagem nos alerta, porque não vai adiantar negociar, não vai adiantar querer continuar com o véu, vestir as roupas, as sedas, sentar na cadeira cativa, não querer sair da instituição que lhe foi dada,
Olha só que lhe foi dada. Temos que ter cuidado com os termos, às vezes. Não estou querendo aqui ser taxativo, ser chato, mas talvez estamos falando tanto minha coordenação, minha instituição, meu trabalho, minha campanha do quilo, minha sopa, minha evangelização, meus evangelizandos, tudo meu. E quando chegar a hora de você perceber que nada te pertence, aí você vai ver que mesmo que tivesse prendido o orgulho e não tentado praticar a caridade para com o outro, sem esquecer de você, apaziguando, abraçando suas falhas, as maldades que são colocadas no outdoor, mas que todos nós temos, em essência, vai ter o choro e o ranger de dente, mas não como castigo, não como castigo, não mais. É uma escolha, uma escolha. Nos mensageiros da luz, nos obreiros, agora a gente está estudando. Já na introdução, é assim, ó. Pá, pá. Eita, desculpa a expressão, eles não batem não na gente. Eu queria. É já assim, tá? Para quem quer ver. Somos responsáveis pelas nossas próprias ações. Quer chorar? Chora. Quer compartilhar com alguém? Compartilha. Quer tratar? Tomando passe, recebendo passe? Fazendo tratamento espiritual? Quer tratar trabalhando? Trata, mas aceita, deixa de orgulho. Para de julgar. Para de ter a tua própria interpretação para o que tu não construiu. Está construindo. Estamos construindo o amor. Emmanuel também, e todas as outras, né, mensagens de espíritos superiores, sem arrodeio nenhum. Para Deus não tem outro caminho. Assim como a caridade é para a gente aqui. É o amor. É o amor. Tá? A Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Aí a gente tudo aperreado, efeito manada, ou até efeito barata, quando vê alguém, eita, tô no lugar errado, não sabe para onde ir, arrodeia, a bichinha acaba saindo, ou voa para cima de você, ou cai no seu pé e nem é agressão, viu, gente? É a gente mesmo quando desencarna sem entender o evangelho. Igual a baratinho. E não é mais castigo. Não tem como não ranger os dentes. Não tem como. Não tem como não ter lágrimas. Mas não vamos poder, mesmo nesse estágio, continuar transferindo. Para a carne não vai ter mais carne. O carro não vai existir mais. O título na instituição, não mesmo. A morada, seja ela onde for, embaixo do viaduto ou no Aldebaran, não te pertence mais. Só você vai pertencer a você mesmo. Então, a gente, ao abrir os olhos, ao ficar atentos, passamos a corroborar, a compreender e até escrever e falar, né? Tem termos no movimento espírita que a gente diz assim, como papagaio mesmo ainda, ou sei lá, como uma impressora 3D. Estou fazendo, mas não me pergunte como. Assim são os espíritos que fazem o efeito físico, né, quando interrogado por Kardec. Só sei que eu faço. E ainda te tá com uma pedra aí. Tua sorte é que tem uma galera aí, uns seguranças, que é maior que eu não taco não uma pedra. Agora me pergunte como é que eu taco essa pedra. Não vou saber explicar. Então perceba que mesmo no plano espiritual, em outro plano, continuamos com o nosso orgulho, a nossa prepotência. Não é? Predomina ainda nossas paixões. Nosso enraizamento. Em vez de a gente enraizar-se no Evangelho, praticar
praticar o evangelho para que assim se façam raízes no meu perispírito e assim a minha essência seja o néctar que alimenta, aí sim eu comecei a praticar o amor. Aí sim, eu entendi o exemplo da árvore. Não apenas quanto maior a altura, maior o tombo, pois é assim que continuamos desde a passagem do nosso Cristo, querendo o maior, querendo o melhor. E ai de vocês quem não quiser o melhor, aí eu vou ficar um pouco chateado com vocês, eu ainda sou orgulhoso. Temos que querer o melhor, gente. Valorizar a matéria, mas não entranhá-las na nossa essência. Não, não é isso. Não mergulharmos a nossa alma na matéria apenas. Porque a proposta é que um dia todos nós seremos anjos. Não vamos necessitar da matéria que ainda nos é cativa, mas necessitamos de cuidar dela, né? Ser um anjo, ser um espírito superior, ainda está nos nossos planos, nos slides para o Ademir, sei lá quais, de uma palestra, tornando assim a vida em várias palestras. Sei lá qual o slides. Vocês vão dormir, encarnar, reencarnar, e eu não vou chegar lá no slide dizendo para vocês: eita, olha só, Fernando, cheguei no slide que estou com um anjo. E o Fernando, né, já evoluído, óbvio, Meire, todos os outros aqui. Sabíamos, Ademir, que você ia conseguir. Porque nós conseguimos, meu irmão. Nós conseguimos. Por isso sabíamos que você ia conseguir. Por isso vocês são os samaritanos aqui da doutrina. São sim. Podem se unir disso. E talvez, bem melhor, gente, a gente tem que aceitar a melhoria. Tem que aceitar. Nós somos o que há de melhor para Deus aqui. Nós somos. A gente diz que o evangelho de Jesus, trazido pelos Espíritos superior, é a verdade. Tá aqui a verdade. Essa verdade já foi colocada no cenário da vida, sem nenhuma escrita, cada um com seu laboratório de experiência. Mas até hoje continua muito mal interpretada, muito mal compreendida, muito mal, pessimamente praticada. Mas nós insistimos falar que nós estamos com a verdade nas mãos e nos esforçando para colocá-la no coração, né? Pestalozzi e tantos outros não separam, unem. Assim como a passagem une caridade e humildade. Os espíritos unem mente, intelecto, inteligência, sabedoria suprema. Nós somos. A gente não diz que a voz de Deus está aqui. Então, por que eu vou aceitar uma roupa diferente? Por que eu vou aceitar que me intitulem diferente? Por que eu vou me boicotar? Dizer que eu não tenho a genética do pai. É um contrassenso. Chega a ser engraçado, mas fazemos isso. Arrudeamos quando alguém diz: nossa, a fala foi legal. Nossa, o evento foi belíssimo. Tu tá tão linda hoje. Eu não. Nossa, tu fala tão bem, vem cá. Ai, não, eu não, imagina, eu sou o pó do pó. Claro, quando o Chico diz que é a lesma, é porque o Chico é um evangelho antecipado assim como Cristo, minha gente. É um evangelho que foi nos presenteado na carne, uma alma suave, sutil que ali reencarnou. Mas é um evangelho ainda para daqui a algumas reencarnações para a gente, para algum de nós. Claro que no planeta, Deus não desapara ninguém,
temos o misto, né? Tá ali, ó, misturado. Porém, o evangelho já esclareceu, a grande maioria está em prova e expiação. Por isso que a gente não tem brecha para a vaidade. Mas também vamos parar de tirar essas brechas e que nos coloca para baixo. Vamos começar a nos munir, tá imune, mas não apenas com a vacina lá do Covid, que ninguém está mais com medo, porque já existe. Alguns tomaram a primeira, a segunda, se sentiu tão bem. Eu, no primeiro Covid na carne, Deus já mostrou, tu não é essas coisas todas, não. Quando eu fui fazer uma ressonância, já estava lá, 2%. Eu chego, meu Deus, socorro, e eu saía, todo mundo disse, emocional, emocional. Eu digo, não, emocional no outro. Graças a Deus, já estava no espiritismo, aqui dentro queimou mesmo, isso nunca foi meu emocional. E quando foi ver, já era o danado do Covid querendo estragar, aí toma, aí mexeu em plaqueta, e toma medicação para equilibrar, e você ali tendo que ter a coragem que o nosso querido Lacordaire nos dá. Porque os testes que passamos aqui, as provas, as calamidades, as misérias, ainda são, infelizmente, situações cativas, ainda são situações que nós estamos criando e recriando, inventando e reinventando. Faz-se, constrói-se celular. Daqui a pouco o celular vira um drone e começa a voar. Mentes brilhantes a favor do bem, pega esse drone e começa a cuidar da natureza. Fiscalizar, levar adubo. Mentes ainda não tão brilhantes estão usando os drones para ceifar vidas. Para mostrar que o orgulho deles ainda fala mais alto e a hora que ele quer tirar da terra, ele tira. A hora que ele quer colocar, afinal de contas, ele coloca, ele já consegue fazer um embrião. Ó. Então, percebe? Muito poder. Materialismo, nosso materialismo, ele já está brilhante. Se a gente parar e refletir, a gente não dá conta da simples modernidade que temos em nossas casas. O corre é tão grande, você não tem tempo de programar. Comprei um ar-condicionado, não estou aqui querendo ser vaidoso, olha eu falando. A gente comprou lá, o vendedor nos convenceu, porque o danado, se a gente tivesse chegando em casa, tivesse muito quente, poderia do celular acionar. Olha que legal. Gente, nunca acionei. Nunca nem baixei o aplicativo para ligar. Por quê? Tenho a consciência da economia, não apenas financeira. Economizar a energia da vida que foi posta na natureza pelo meu Pai, por Deus. Quanto mais eu consumo, quanto mais eu consumo, quanto mais eu consumo, de algum lugar eu estou sugando. E não é apenas da minha energia, porque eu não estou só no planeta. Quanto mais eu quero, quanto mais eu... Por isso que a queda, né, tem o dito popular, quanto maior a árvore, maior o poste, ou maior, sei lá o que, o prédio, maior a queda. Porque a gente quer o maior e a gente quer deixar a nossa alma envolvida nesse maior. Teve um exemplo recente, assim, uma coisa, tomem como reflexão, tá? Não estou aqui julgando a causa. Recebemos uma determinada quantidade de doação, de bolsas e selecionamos. Foi colocado ali para os trabalhadores e os familiares de trabalhadores, aqueles que tivessem interesse nessas bolsas, que comprassem para ajudar a instituição. As bolsas começaram a sumir. E eu vi duas, três. Eu chego em casa, moro num apartamento pequeno. Olha o nível. Eu já falando detalhes. Por isso que, enfim, não estou falando nada demais. A nível de comprar uma cama que tem um caixote embaixo para você colocar coisas, que a estrutura é pequena, mas enfim. Me deparo com o consumismo, porque eu digo, poxa, não, mas a causa é nobre, é. E, tipo, mas o que eu vou fazer com essas bolsas? Tá, vou guardar para quando precisar.
É válido, né? Prevenção. Olha só, desculpa, prevenção, ajuda a instituição. Por que eu não comprei para doar para alguém? Por que não comprei para presentear? Por que não deu dinheiro e falei, ó, deixa aí. Vê se tu consegue vender de novo. Então, enquanto eu não trago o evangelho para dentro de mim, eu vou continuar externando. É o curso, é a casa que precisa, é, é a formação que precisa, preciso de mais dinheiro, preciso de mais destaque, e de mais, e de mais, e consumo, e consumo, e consumo. Pergunta se o Ademir tinha deixado R$ 10 para a instituição naquele dia. Não, não tinha. Eu sabia que a instituição precisava. Tudo bem, tem uma taxa, né, que alguns de nós, por livre e espontânea vontade, vai lá e mensalmente ajuda, tal, além das nossas forças, nossa boa vontade, porque é o que o item diz também, temos que ter boa vontade, temos que ter condução no caminho do bem. E por isso, os bons samaritanos abrem as portas da instituição, porque dentro da instituição vai ter essas oportunidades. É um laboratório. Conhecimento, descoberta e prática, tudo ao mesmo tempo. Não vai esperar não sei quantos anos, não. Vai não, ó. Não vai precisar, batismo não vai precisar. Nada. Eu aguardei tudo isso. E eu ficava. Onde é que eu vou falar que sou espírita? Onde é que eu vou falar? Quando eu vou falar? Eis que um dia estou indo para um plantão lá no Hospital do Coração, estava pagando UTI, né? Sou físio de formação. Sabe o que acontece? A alguns quilômetros antes, um senhor desmaia na calçada. E eu não sei como, parei o carro, liguei o alerta, fiz tudo aquilo que eu sabia. Estava fervendo, gente, a teoria a gente estava praticando o tempo todo. Não só no hospital, estávamos no anatômico, estávamos revendo cursos que a gente tinha feito, pesquisando, o professor cacetando, desculpa a expressão, cobrando da gente que em pouco tempo a gente ia ter o título na mão de fisioterapeutas, então tinha que estar ali tudo. Então, não fui lá e fiz. Começou a vir um monte de gente, cada um com celular, cada um digo, gente, então faz assim, um liga, outro liga, tal, 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 tal. Beleza. Vou pular os detalhes, começo a fazer a massagem, o senhor retorna. Olho para o bolso do senhor, não dava para contar, era muito dinheiro. Era daqueles senhores que andam com dinheiro no bolso, uma caneta e um lencinho. Beleza, vi aquela cena, não consegui, não soltei o senhor. Chega primeiro socorros, passei tudo o que aconteceu, o que eu tinha feito, o que ocorreu. Eles tomaram de conta, aí eu falei, tem uma quantia de dinheiro no bolso dele. Então, vocês veem agora o que vocês fazem, eu não peguei porque eu não tenho que fazer, estou indo para o curso, expliquei tudo. Passei para eles, chegou um parente, ali eu já fiz a minha parte, meu carro estava em alerta, uma terceira pessoa pegou, gente, deu um apagão. Olha só o que aconteceu nesse apagão. Estacionaram meu carro não sei onde, 4 pessoas ou 5. Começaram, uma senhora começou a se exaltar e falar por línguas diferentes e disse que o divino queria falar por ela. E disse que a gente tinha que falar nossas religiões. E eu nunca disse a ninguém que religião tinha. Aí um falou, sou católico, outro sou evangélico. Aí eu sou espírita. E naquele momento, ela finalizou a fala dela, muito bonita, e dizendo que assim era o agir de Deus sobre a vida de uma pessoa que precisava. Era a união das religiões. E eu ainda não tinha alcançado. Hoje eu tenho essa reflexão. Aquele momento eu não tinha, eu estava conhecendo ao mesmo tempo o espiritismo, a religião. Eu só na infância eu tinha acesso à religião, que no interior que eu morava tinha uma assembleia, já via coisas, já não sei o quê, e acontecia uns negócios lá, uns detalhes que não entra ao caso, e minha mãe já levava para fazer, né, exorcismo, aquelas coisas todas, né, enfim.
E fui catequizado lá, não é catequizado não que fala, é escola dominical. É na catequizado, é no católico. Assim. Bom, então veja como está entranhado esses meus exemplos de vida. Porque eu venho citando vocês como exemplo também. Porque se não entrarmos nesse caminho, começarmos a reconhecer que já existe um pastor, que já existe uma liderança, já existe uma mensagem que ela é limpa, sutil, não tem filtro, é verdadeira, que não fomos nós que trouxemos. Nós podemos contribuir. Aí sim, vamos começar a perceber que nós somos sim o que há de melhor na terra para Deus. Porque vai ser através de nós. Assim como diz Emmanuel, assim como disse essa senhora evangélica, é o amor, é na prática do amor que conseguimos representar a Deus. Não tem outro caminho. Mas aí não tem como dispensar para que a humildade esteja abraçada com a caridade. Ela vai ter que ter, sim, o alto perdão, o perdão para o próximo, o alto amor, o amor para o próximo, benevolência, ações que arremetam à fraternidade, olhares que não julguem pelas vestes, pelos trejeitos, pela fala, o tom, o timbre. E muito cuidado com os termos. Sou melhor. Sou eu que faço. Só eu sei. Só eu posso. Só eu consigo. Sem eu a instituição não anda. Sem eu o trabalho afunda. Sem eu a mediúnica acaba. Desculpe, a risada não é de... É porque é para mim mesmo, viu? Comecem a acreditar. Sempre que me convidam para falar do Evangelho, eu sou um pouco egoísta. Eu sei que é para mim também, principalmente. Então, vamos juntando essas duas unidades e percebendo que não tem como, não tem como. Através da reencarnação, pouco a pouco, nos desfazermos do automatismo vicioso que existe em nossas mentes, de se apoderar apenas do que se tem na Terra, sem olhar para o outro com entendimento de irmão, mas irmão não que está lá embaixo, mas que eu talvez fui o companheiro ou eu o coloquei lá embaixo. E praticar o amor, se ele ainda não está sublime, pratica com interesse, mas interesse do bem, né? Imaginando que ele vai te segurar na tua mão lá na frente e te reerguer quando você cair. Eu vi que a Ari ia falar, já deu tempo, né? Sabia. Ficaríamos aqui por mais algumas horas, viu, Ademir, refletindo. Sabia. Muito significativa a sua reflexão e lembrar muito nessa fala de Paulo quando ele disse que porque todos buscam o que é seu, né? O eu, a cortina do eu, que Emmanuel iniciou a mensagem de preparação falando, mas não o que é de Jesus, não o que é da causa, né? Não o que é da espiritualização do ser. E eu acredito que isso ficou muito claro para a gente, muito expressivo nesse item do Evangelho, na nata da mensagem do Evangelho, porque de fato é a instrução dos Espíritos, né? Com certeza, outras oportunidades você estará conosco, muito temos carinho por você. E na próxima quinta-feira, deixando aqui o convite, reforçando o convite mais uma vez para estarmos conectados aqui pelo Fraternidade Espírita Chico Xavier. Na próxima quinta-feira, no dia 24, nós teremos o nosso irmão Túlio Zaguiar. E dando seguimento a esse capítulo 7 do Evangelho, ele vai falar acerca do item 13, missão do homem inteligente na Terra. E aí fica para todos nós
né, esse convite de estarmos aqui nesse momento refletindo e divulgando, gente, aqui o nosso canal, né, do Fraternidade Espírita pelo YouTube, que amanhã nós, a partir das 19h30, teremos mais um episódio dos Bem Mal-Assombrados, né? É a Mary, a Letícia, o Anderson, a Wilma, acerca dos temas da mediunidade. E aí fica o convite, né? Eles tiveram início na sexta-feira passada e vão dar seguimento aí. Toda sexta a gente tem essa horinha aí para nos conectarmos no Fraternidade. Foi, Ademir? Não, concluir com uma fala, né? Que nesse percurso, seguindo ao Cristo, nessa construção e reconstrução, não precisamos construir Deus, né? Porque quando a gente vai construir Deus, é de acordo com nossas paixões ainda. Temos que ir em busca de Deus, alcançá-lo e praticá-lo, como eu bem disse nas falas anteriores. Eu aqui na mente, para concluir assim, então é isso. Cheiro, obrigado. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao amado Mestre Jesus nesse momento, na certeza de que Ele é por nós, Ele reside dentro de nós, Ele está em toda parte, em todos os lugares, em todos os ambientes e, acima de tudo, em todos os corações. Que Ele possa nos fortalecer, que Ele possa nos inspirar, que Ele possa ser esse medicamento íntimo em que, quando nós nos conectamos na sua emanação, conseguimos extrair o néctar, a fonte, o reabastecimento para os nossos espíritos, para o conduzimento das nossas vidas, para determinismo nas nossas escolhas, nas nossas decisões e, acima de tudo, também o conforto nas nossas aflições. Gratos, Senhor, por mais esta oportunidade e na certeza de que em todas as vezes Tu estás conosco, nós vamos encerrando essa reunião desta noite, esse encontro, esse ponto de reflexão em torno da Tua mensagem viva, na certeza de que em outras oportunidades nós também estaremos a partilhar e a continuar a disseminar a Tua mensagem de amor. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, uma boa noite, meus irmãos, todos. Até a próxima. Boa noite.